gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para o penúltimo exercício da FACISB 2023, é a questão 69. A gente bate o olho nela e já vê que tem um circuito de 3 resistores claramente em paralelo. Então, a gente vê que existe uma divisão no fio, né? E o fio se divide em 3 partes. Essa bateria está ligada só nesses 3 resistores em paralelo. E tem marcado aqui o valor da corrente que passa por cada um desses resistores. Então, no R1 está passando 10 mA, no R2 está passando 30 mA, no R3 está passando 60 mA. No lugar da bateria não está escrito ADP, tem só um epsilon ali. E aí vamos ler o enunciado já pensando em todas as coisas que vocês sabem sobre a associação de resistores em paralelo, né? Vocês sabem que a ADP é constante nelas, que a corrente se divide entre elas, entre os resistores, né, entre eles. Que a gente sabe calcular resistência equivalente, a gente sabe muita coisa, né? A gente sabe leis de Ohm, que podem ser úteis para esse caso. Então, são muitas informações que você vai resgatando aí do seu cérebro conforme a gente vai olhando. Aí a gente vai ler a questão. Um circuito elétrico é composto por 3 resistores ômicos, informação importante, valem as leis de Ohm, R1, R2 e R3, associados em paralelo e ligados a uma bateria ideal de força eletromotriz epsilon. Nessa situação, as intensidades das correntes elétricas que percorrem esses resistores estão indicadas na figura. Então, figura descrita. Em um segundo momento, aí ferrou, né? O circuito é reorganizado de forma que esses mesmos 3 resistores estejam associados em série. Então, agora eu vou pegar os mesmos resistores, mas eu vou associar eles em série. Então, o negócio mudou, né? Porque em paralelo eles tinham em comum a DDP. Em série eles já não têm a mesma DDP. Em série eles vão ter a mesma corrente passando por todos eles. Mas ele falou que são os mesmos resistores. Então, R1, R2 e R3 continuam sendo os mesmos. E aí eu até me perdi onde eu estava. Então, associados em série e ligados à bateria. Nessa nova configuração, a relação entre as diferenças de potencial, o 1, o 2 e o 3, que se estabelecem, respectivamente, entre as extremidades de cada um dos resistores R1, R2 e R3 é... Então, ele quer saber quantas vezes uma DDP é maior do que a outra ou menor do que a outra. As alternativas têm a opção maior ou menor. Certo. Então, vamos pensar, né? O que dá pra gente fazer com isso? Falta um pouquinho de informação pra gente fazer literalmente, mas vamos ver. Então, a gente sabe que eles estão em paralelo nessa primeira situação. A gente sabe que a DDP vai ser a mesma, então o 1, o 2 e o 3 é igual para essa primeira situação. E a gente sabe que é um resistor ômico, então valem as leis de Ohm. Então, o U é igual a RI para cada um deles. Então, eu posso pensar nisso separadamente, chamando a primeira corrente de 1, a segunda de 2, a terceira de 3, né, para corresponder aos resistores. E aí eu posso pensar, se o 1 é igual ao 2, que é igual ao 3, então, no lugar do 1, eu vou trocar pela resistência vezes a corrente. Eu vou deixar a corrente em miliampere, tá? É só para eu achar as relações entre eles. Então, R1 vezes 10, que era a corrente do I1, do resistor 1, é igual a R2 vezes 30, que era a corrente do resistor 2, que é igual a R3 vezes 60, que é a corrente do resistor 3. Posso cortar o zero de todo mundo, né? Posso, é tipo uma igualdade. Mas eu percebo já claramente que o R1 é o triplo do R2, porque o R1 vezes 10 era o R2 vezes 30. Então, isso é uma relação que eu posso guardar. R1 é 3 vezes R2. Aí, a gente também percebe que o R1 é 6 vezes o R3. Então, uma coisa que era uma igualdade, assim, não muito boa, porque tinha 3 igualdades, a gente pode transformar em equações bonitas, né? Porque a equação só tem 2 lados na igualdade. Então, R1 é igual a 3R2, R1 é igual a 6R3, e aí eu posso usar isso para desenhar novamente o circuito, agora associado em série. Agora eu não vou mais só o lado de cá, então eu posso vir para cá. Então, eu vou ter a mesma bateria, o mesmo epsilon, agora eu vou ter uma corrente diferente passando por eles, eu não sei quanto vale essa corrente diferente, mas eu sei algumas relações entre R1, R2 e R3, e eu quero saber as DDPs. Mas eu sei que em série eles têm a mesma corrente. A corrente de cada um deles, o I1 é igual ao I2, que é igual ao I3. E a corrente, se eu isolar lá nas leis de Ohm, ela é a DDP dividido pela resistência. É o U dividido pelo R. Então, se eu digo que o I1 é igual ao I2, eu também estou dizendo que o U1 dividido pelo R1 é igual ao U2 dividido pelo R2, que também é igual ao U3 dividido pelo R3. Isso é bom, porque a gente quer uma relação entre eles, não é mesmo? Então, a gente pode partir de uma relação de igualdade para chegar em uma relação que tenha DDPs, que é o que a gente quer para poder marcar a alternativa. Então, ele não tem corrente nas alternativas, né? Se tivesse, a gente podia marcar direto, já que as correntes iam ser iguais, mas não tem. Então, vamos substituir isso. O 1 sobre R1 é igual ao 2 sobre R2, que é igual ao 3 sobre R3. Eu quero que os U's fiquem ali, mas eu não tenho R's nas nossas respostas. Então, o que eu vou fazer? Vou usar as relações que eu tinha descoberto antes das resistências.
Então, no lugar do R2, eu posso isolar ele e deixar ele em função do R1. Como é que eu faço isso? Eu sabia que o R1 era o triplo de R2. Isso significa que o R2 é o R1 dividido por 3. Então, R2 é R1 dividido por 3, eu posso substituir ele aqui, na igualdade com 3 coisas ali embaixo. E eu sabia que o R1 era igual a 6 vezes o R3. Então, o R3 é R1 dividido por 6. E aí eu sei o R3 em função do R1 também. Então, eu sei todo mundo em função do R1. E a hora que eu substituo todo mundo ali, eu corto o R1. E aí, na verdade, eu vou deixar para cortar daqui a pouco. Eu vou primeiro fazer uma distributiva ali. Distributiva não, como chama? Extremos pelos meios. Ou barrigão, barriguinha. Que meu nariz tá coçando. Que é pra gente não ficar com uma fração em cima da outra, né? Então, no lugar, no meio ali da equação onde está o 2 sobre o R2, que eu transformei em R1 sobre 3, eu vou colocar 1 embaixo do U2, porque a fração de cima não tinha parte de baixo quando não tem 1. Então, U2 sobre 1 é igual a R1 sobre 3. Fazendo barrigão, barriguinha, vai ficar 3U2 sobre R1. E aí, na última, eu vou fazer a mesma coisa. Era U3 dividido por R1 sobre 6. Vou pôr o 1 embaixo do U3, e aí vou fazer o barrigão aqui, vai ficar 6U3 sobre o R1. E aí eu deixei pra cortar o R1 agora, porque tem R1 em todo mundo, então não vai sobrar nada embaixo de ninguém. E aí a única coisa que vai sobrar é que o U1 é igual a 3 vezes o 2, que é igual a 6 vezes o 3. E é exatamente isso que diz a nossa alternativa B. E essa é a nossa resposta. Achei um exercício bastante diferenciado, dado que a gente tem normalmente em elétrica, porém nada que fuja muito do nosso entendimento básico ali de associação de resistores. Exigia um pouco mais de habilidade matemática, talvez, mas achei bonitinho, assim, divertido no final. Se você tiver facilidade em entender as relações entre as resistências baseado nas correntes, você vendo as correntes, já perceber a relação entre as resistências, já fica fácil de você vir para essa parte aqui direto, ó. E se você tiver facilidade de fazer as coisas de cabeça, você nem precisa fazer todo esse passo a passo que eu fiz aqui. É lógico que se fosse uma questão dissertativa, você teria que fazer tudo isso de qualquer jeito. Mas, se é uma questão igual a de fato é essa daqui, né? Aí você não precisaria ter feito nada dessas coisas. Você podia ter só pensado e chegado direto, caso isso seja tranquilo para você. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal. E a gente já volta com o último exercício da FACESB 2023. Tchau, tchau.